O programa SOS faz paragem na Calheta. Nos próximos minutos vamos abordar os problemas, as dificuldades, mas também as oportunidades do maior concelho da ilha. Representa 15% do território da Madeira. Com pouco mais de 11.500 habitantes, divididos por 8 freguesias, a Calheta atravessa as mesmas dificuldades dos concelhos mais distantes da capital. O êxodo, o desemprego e o envelhecimento da população. A jornalista Basília Pita traz-nos o retrato social do concelho. Há famílias a viverem sem água e sem luz em casa. A pobreza ainda é uma realidade. Em algumas zonas do concelho há agregados sem eletricidade e água em casa. Sem rendimentos ao fim do mês, é através dos vizinhos que essas famílias consomem estes bens essenciais. Temos três casos de famílias que vivem sem Ponta do Parque também, Arco da Calheta, e quando a própria casa não tem água nem luz, pedem aos vizinhos. Temos uma situação no Arco, por exemplo, que ela recorre à casa da vizinha e durante o fim do mês divide a despesa com a vizinha. A nível da luz, por exemplo. Mas essas pessoas não têm rendimentos para ter água e luz nas suas habitações? Não, e a nível de se recorrerem a apoios da Segurança Social, têm que ter os itens para recorrerem a esses apoios. Mas essas pessoas são ajudadas pela autarquia e pela Segurança Social e pelos investimentos habitacionais? Às vezes, nem sempre elas próprias são as primeiras a fazer o trabalho delas, ou seja, deverem-nos procurar e entregar esses próprios documentos, porque sem os documentos não podemos fazer chegar a investimentos habitacionais. E uma outra entrave é o prédio não estar registado em nome dessas próprias pessoas. Sem saber ao certo quantos são os casos, o Núcleo de Inserção Social tem a missão de recolher os papéis necessários para estas famílias beneficiarem de obras nas casas através de investimentos habitacionais. Como há menos dinheiro disponível, as candidaturas ao PRID têm vindo a diminuir. Temos aqui processos que até fizeram a candidatura, por exemplo, em 2010 e só agora foram apoiados, mas acabaram por ser apoiados. É um processo demorado. Posso adiantar que, por exemplo, em 2007 tivemos 15 apoios, enquanto que em 2013, 2. E também no ano passado, somente 2 agregados do concelho tiveram candidaturas aprovadas. Na Calheta, quem trabalha na área social referencia que o envelhecimento da população tem vindo a crescer e a agravar-se devido à imigração. Foi preciso avançar com o fornecimento de refeições a 28 pessoas. Confeccionamos a alimentação, neste momento para 28 pessoas, abrangendo a freguesia do Arco, Calheta, Estreito, e mais tarde iremos abranger as freguesias, depois dos prazeres, Ponta do Parque, Feijão da Ovelha, Paúl, Jardim. E qual é, digamos, o critério para atribuir essas refeições? O critério neste momento será realmente a nível dos recursos económicos, serão pessoas que terão mais dificuldades e que também necessitem de apoio na confecção da alimentação. São pessoas que não se conseguem bastar a si próprias, necessitam de apoio e nós procuramos realmente com isso colmatar uma necessidade. A Santa Casa da Misericórdia da Calheta, com o apoio da Segurança Social, oferece à população sénior 2 lares, apoio ao domicílio a 250 pessoas e uma unidade de apoio integrado ao domicílio. Serviços indispensáveis a uma população que deixou de ter autonomia. Para os outros idosos, a Calheta tem 6 centros de dia e há a perspectiva de abrir mais 2, um na Feijão da Ovelha e outro no Paúl e Jardim do Mar. São espaços de convívio, de partilha e de aprendizagem. Desde a alfabetização, nós temos 2 docentes colocadas por parte da Secretaria Regional, temos a alfabetização de adultos, em que é destacado
a utilização das novas tecnologias para que as pessoas possam entrar em contacto com os seus familiares que estão no estrangeiro, porque nós temos uma população, devido à imigração, muitos dos nossos idosos têm os familiares espalhados pelo mundo e, portanto, é uma forma deles manterem esse contacto com as suas famílias e nós apostamos muito nisso. Nós temos em alguns dos centros, não temos em todos, mas na grande maioria temos aulas de música, uma vez por semana, dinamizados por uma senhora que é afeta à Casa do Povo da Calheta, mas que a Câmara Municipal contribui com uma verba para que ela nos possa dinamizar em termos de música os grupos, não são todos os centros. É sempre à tarde que os centros de dia estão abertos. Em média, frequentam por semana 100 idosos, uma forma de contrariar o isolamento e prolongar a velhice precoce. Estamos na Praceta 24 de junho, mesmo junto à marginal da Vila da Calheta. São nossos primeiros convidados, Cecília Cachus, provedora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, e o padre Silvano Gonçalves. Obrigado aos dois. Professora Cecília, perguntava-lhe quais são as dificuldades que os utentes sentem à chegada à Santa Casa. As dificuldades que os utentes, digamos que é mais no sentido da sua reintegração. Portanto, a adaptação ao espaço. Mas há sempre um cuidado da parte das nossas técnicas. Nós temos as técnicas sociais, temos os nossos técnicos na Santa Casa, que fazem tudo para que os nossos utentes se integrem da forma mais, digamos, da forma mais saudável, da forma mais anímica, porque é sempre uma dificuldade deixar a sua casa, o seu espaço e vir para outro espaço. Quais são as razões que os levam a ter de ir para a Santa Casa? Nós, como a nossa população emergente é a terceira idade, as razões é sobretudo a fragilidade em relação às suas condições de saúde, à velhice, digamos. Não é propriamente, digamos, alguns, porque o nosso concelho tem muitos imigrantes, tem muitas famílias que emigraram. E temos já muita família envelhecida, pessoas que vivem sozinhas. E, portanto, a dada altura não têm mesmo a quem socorrer e a Santa Casa realmente é quem lhes dá esse apoio. Mas não haverá uma parcela em que também as famílias têm alguma responsabilidade nesta situação? Evidentemente que sim, porque as famílias também... Há famílias que trabalham fora. E também as famílias hoje habituaram-se um bocado, digamos, a algum comodismo. E o idoso... As pessoas, o idoso, claro que dá muitos afazeres em casa, não é? Com a fragilidade da doença, é normal que isso aconteça. Mas, na maioria, aqueles que temos recebido os nossos utentes, é mesmo uma necessidade, porque nós tentamos, no apoio domiciliário, digamos, ir quase que ao máximo do apoio. Nós apoiamos uma média de 250 famílias no domicílio. As pessoas, quando vão ficando com mais alguma fragilidade, são as próprias pessoas que pedem o apoio à instituição, à Santa Casa. E nós aqui temos uma parceria de cooperação com a Segurança Social. E de maneira que vamos dando, mas depois há um limite em que as pessoas já não podem ter o idoso em casa. E então temos aqui a Santa Casa para fazer esta mudança, digamos. Esta recepção aos mais idosos. Padre Silvano, vivemos em tempos difíceis, de dificuldades financeiras. Como é que estamos em termos de valores no concelho? Bem, certamente que toda a sociedade nestes últimos anos tem sido muito atingida, muito afetada por esta crise que se tem vivido. Aqui, concretamente na Calheta, é claro que não é exceção. É claro que nós também temos algumas famílias com as suas dificuldades, temos as suas famílias, enfim, que já não vivem com aquela vontade que talvez viveram há anos atrás, até por ter parado o tempo forte da construção civil, tudo isto. Contudo, eu sinto que em muitos casos, em muitas situações, vieram ao de cima os verdadeiros valores humanos. Porque eu ainda sinto cá, entre as pessoas que me alertam para casos de famílias com dificuldades, crianças, mas sobretudo pessoas mais velhinhas, e eu sinto que há um certo espírito de solidariedade. Mas não haverá também uma maior dependência dos mais novos, dos mais velhos? Também,
porque é óbvio que os mais velhos, na sua fragilidade, já não conseguem aquele trabalho na fazenda, porque esta gente sempre viveu e se alimentou da fazenda. É óbvio que vão sentindo grande necessidade das pessoas, dos mais novos que ainda trabalham. Mas também sabemos do contrário. Sabemos que também aqui, não só na Calheta, mas também há idosos com as suas reformas que estão a ajudar os seus filhos, não encontram trabalho. E ainda há estes casos por aqui. Quais são as maiores dificuldades que os fiéis lhe transmitem? As maiores dificuldades... A questão do desemprego, já que ficou... A questão do desemprego é o central. É a questão central e sabemos que é o que mais afeta. Mas também sentimos, por parte das famílias e de algumas pessoas, muitas vezes uma dificuldade em ir ao encontro, em ir à procura. As pessoas têm vergonha, têm receio? Mas nem é tanto ir à procura de ajuda, à procura de trabalhar. Porque muitas vezes há pessoas com idade de trabalhar, com capacidade de trabalhar e às vezes preferem estar sentado à mesinha do café. Isto também acontece em alguns casos e eu acho que uma das coisas que temos que pensar muito seriamente é na questão do que, desculpa a expressão, do que cai do céu. Acho que isso tem de ser devidamente trabalhado. O trabalho não cai do céu. Exatamente, no sentido que é fundamental que as pessoas aprendam a ganhar e a conquistar o seu pão de cada dia e não apenas a receber. Sente também que os idosos lhe transmitem esta ideia, os mais novos não procuram trabalho? Os mais velhos transmitem porque a nossa população, esta geração, foi uma geração que trabalhou muito. Foi uma geração que tem um espírito de sacrifício muito grande. E nós, digamos que ainda estamos na continuidade dessa geração. Mas esta geração mais nova realmente habituou-se muito ao subsídio de dependência. Portanto, é fruto também, tem sido fruto, porque na onda da falta de trabalho, na onda do desemprego, também criou-se algum comodismo, digamos, das coisas chegarem a casa e não há dúvida que não somos imunes a essa... E essa subsídio à dependência é suficiente para garantir, por exemplo, a alimentação equilibrada, água, luz, gás? Há famílias, de acordo com a reportagem que ouvimos há pouco, que não têm isso em casa, não têm as necessidades básicas. Evidentemente que não é, mas no campo, se as pessoas trabalharem o mínimo, um bocadinho de terra junto da sua casa à volta, porque há realmente, se tiverem a sua horta, com um subsídio conseguem viver e conseguem se equilibrar. É uma questão, porque nós no campo temos outras condições que não têm a cidade, não é? Há muita solidariedade entre vizinhos. Há solidariedade entre vizinhos, mas já houve mais também. Digamos que já houve, porque os mais velhos, aqueles que ainda podem trabalhar, também perdem a paciência com aqueles que podem e que não trabalham. E pronto, mas ainda há solidariedade, evidentemente, que ainda se nota, é sempre, digamos que isso está enraizado um pouco na alma da vida do campo, a partilha, a forma, se eu tenho couves, se eu tenho batatas, se eu tenho, e outro vizinho, às vezes já à porta de casa aparece-me qualquer coisa, mas se eu também tenho a preocupação de partilhar de uma forma muito normal e de uma forma muito natural. Padre Silvano, de que forma é que a Igreja pode ajudar, de alguma forma, a resolver estes problemas, sobretudo na questão da solidariedade, também na questão do emprego? A principal forma como a Igreja poderá contribuir e ajudar as pessoas com maior dificuldade, em primeiro lugar, será, de facto, entre todos, ajudar as pessoas a compreenderem e a terem um coração no sentido da solidariedade, certamente. Mas acontece nas nossas comunidades paroquiais que muitas vezes as pessoas têm vergonha de dizer umas às outras que precisam de ajuda, que realmente precisam de ajuda, e é com uma certa naturalidade que se abeiram do pároco, porque o pároco supostamente é a pessoa que os ouve em confissão, que está para os escutar e, na medida do possível, também ajudar e apoiar. Agora, nesta questão do... Mas houve diariamente muitos desabafos? Não tantos como isso. E de jovens a quererem emigrar? Uma vez pela outra,
Não. Ao sair do conselho? Não, não sinto. Os nossos jovens, o que eu encontro neles, principalmente os que estão a estudar no secundário, têm sonho de ir estudar para o continente. Muitos preferem ficar colocados nas universidades do continente do que ficar cá na Madeira. Mas não se ouve os jovens dizerem que querem abandonar este concelho. Não se ouve os jovens dizer que ouvimos-los sem sonhar com um concelho onde possam viver, com uma ilha onde possam estar e trabalhar e aí fazer a sua vida. Sim, isso sim na juventude. Agora, neste momento... E o que é preciso fazer para lá chegar, ou seja, para fixar os jovens no concelho? Sem dúvida que, e agora que estamos em tempos de mudanças, sem dúvida que é mais do que urgente, porque tivemos muitos anos com uma certa política de crescimento até de infraestruturas. Eu penso que neste momento é mais que urgente que as políticas sociais estejam em primeiro lugar, no sentido de rejuvenescer a nossa sociedade que está envelhecida e no sentido de criar condições de vida e de emprego para que a nossa juventude se fixe cá no nosso concelho e na nossa ilha, na nossa região. A professora Cecília, que responsabilidade têm as instituições sociais e não só nesta matéria? Nesta matéria, em relação aos postos de trabalho, nós, como instituição, preocupámos realmente, sempre possível, dar trabalho. E acho que isso já é importante, porque nós empregamos uma média de 120 pessoas da nossa instituição. E para nós é sempre uma alegria quando há a oportunidade de dar trabalho a mais uma pessoa. E não há dúvida que realmente tem de haver uma grande viragem, todos temos de ser mesmo proativos em trabalhar no sentido de criarmos estruturas para que as pessoas possam realmente ter trabalho. O concelho tem que se virar para aí. E eu queria acrescentar, em relação ao desemprego, e estas situações que há bocado o Sr. Padre aqui referia sobre as pessoas que têm dificuldades, que a Santa Casa também, costumam ir pessoas à Santa Casa fazer algum desabafo, porque temos técnicas sociais, e pedir ajuda. E que tipo de ajuda que pedem? Pedir ajuda no programa de emergência alimentar, porque nós, no acordo que temos com a Segurança Social, também temos à nossa responsabilidade o programa de emergência alimentar. E no ano de 2014 apoiamos uma média de 350 famílias. Nota que há maior procura? Há uma grande procura. O ano passado houve uma grande... apoiamos 350, estamos a apoiar uma média de 30 famílias por mês. E fornecem também refeições? Fornecemos refeições aos idosos. Começamos já a fornecer as refeições aos idosos porque era realmente uma necessidade. Há muitos anos que as pessoas vinham pedindo, pessoas que vão ficando sem capacidade de confeccionar e aquela situação dos idosos estarem sós, mas que às vezes têm as condições de estar na sua casa, não é? Têm tudo, têm o conforto, têm o seu espaço, o que lhes falta realmente era a refeição. E os idosos estão felicíssimos com este serviço, começámos há pouco mais de um mês. E poderá alargar a outras freguesias? Podemos, já estamos a fornecer do Arco da Calheta aos Prazeres, mas já temos um plano para ir até à Ponta do Parque. Só ainda não avançamos porque ainda estamos em obras na cozinha, mas já temos 50 famílias sinalizadas e o acordo de cooperação com a segurança é das 50 famílias e vamos continuar a apoiar no fornecimento das refeições. Qual é o perfil das pessoas que procuram a ajuda alimentar? Pessoas desempregadas e com crianças a cargo. Aliás, até mesmo são estas a prioridade para estas famílias, mas normalmente são estas famílias que aparecem, são pessoas desempregadas, famílias desempregadas e com crianças, sobretudo essas com crianças. E as famílias que têm crianças a cargo na escola, tentamos realmente, e os idosos também, idosos e crianças, nós tentamos realmente dar mesmo sempre, procurar a resposta por todos os meios. Às vezes podemos não ter nós a resposta, mas interagimos com a Segurança Social, interagimos com o Banco Alimentar, com este programa de emergência alimentar, com a própria paróquia, com os vicentinos se pudermos. Portanto, aqui há uma interação
que nós tentamos ter, e depois há uma abertura na comunidade calhetense, digamos, mesmo com a própria Câmara Municipal, desde que seja possível, há uma grande, digamos, uma interatividade muito positiva no âmbito social, no campo social. Padre Silvano, até que ponto é que as instituições da Igreja estão preparadas para o encontro destas necessidades? Exatamente, estamos preparados porque... Também chegam pedidos de ajuda. Exatamente, nós criámos, digamos, no auge da crise, da grande dificuldade, 2011, 2012, nós fizemos com que nascesse cá na freguesia da Calheta este movimento dos vicentinos. E quem são as pessoas deste movimento? São pessoas que residem nos diversos sítios da paróquia, pessoas que trabalham na segurança social e que também são paroquianos, pessoas que realmente conhecem os verdadeiros casos de necessidade. E a partir daí, então, sentimos, e aqui as pessoas aqui na Calheta são generosas nesse aspecto, de vez em quando fazemos uma recolha de bens alimentares lá na igreja e formamos os cabazes que vão chegar àquelas pessoas que a vizinha conhece, que sabem que são verdadeiras necessidades e é por isto... É uma ajuda personalizada, quase. Exatamente, e é por aqui que vamos procurando ajudar. Agora, penso que o que é urgente, nós pensarmos e repensarmos muito seriamente todas as instituições juntas. Aprendermos, ou melhor, ensinarmos a pescar, não dar o peixe. Vamos criar aqui uma forma de estar com as pessoas mais carenciadas, no sentido de lhes dar a cana para pescarem. E quem é que deve ajudar a ensinar a pescar, Padre Silvano? Todas as instituições. Desde Governo Regional, Câmara Municipal, instituições, igrejas, todas as instituições com responsabilidades sociais, penso que têm que criar esta política para que o carenciado, por suas mãos, por seu esforço, os que conseguem se esforçar, claro, os que têm capacidade física, os que têm capacidade saudável para trabalhar, que aprendam de facto que é fundamental eles ganharem o seu pão de cada dia, se entusiasmarem com o ganho do seu pão. Penso que isso é urgente. Senhora Provedora, que serviços neste momento estão a ser assegurados pela Santa Casa da Misericórdia da Calheta? Já falámos da distribuição de alimentos, já falámos das refeições. O que é que há mais em prol dos idosos e mais desfavorecidos? Nós temos os dos lares, temos um centro de convívio para as pessoas já com uma certa idade, porque é uma forma das pessoas saírem de casa e também de fazerem, digamos, esta ponte, esta saída de casa também ajuda-os no sentido de viverem melhor a sua velhice. Ter uma velhice ativa, ter uma velhice com alegria, é isso que... serviços que... portanto, e também temos um serviço que estamos preparados já para iniciar, que é lavagem de roupa também ao domicílio. É outra necessidade que sempre é outra necessidade também que sentimos e que já fazemos, portanto que a Santa Casa já vai fazendo, sobretudo para aqueles utentes do apoio domiciliário, e que estamos já preparados, porque tivemos aqui um projeto, candidatámos a um projeto Calheta Mais Social à Drama, tivemos apoios e, portanto, foi nesta conjugação de esforços que fizemos melhoramentos na lavandaria, na cozinha, para podermos dar um apoio mais alargado, digamos, à população. E como é que sobrevive a instituição? A instituição sobrevive deste acordo de cooperação com a Segurança Social, portanto, com participação também da Segurança Social, do apoio das famílias que, portanto, as famílias também dos nossos internamentos, as pessoas internadas também, as pessoas que podem, cooperam, as que podem. Não deixamos de aceitar uma pessoa que não tenha meios económicos, mas as que podem também cooperam. A Santa Casa também tem algum património, não é? Das rendas, portanto, nós, dos irmãos, porque somos uma associação de irmãos, não é? Uma irmandade, e, portanto, é com este apoio de todos que sobrevivemos. O património, não há dúvida que o nosso património, temos algumas rendas e o património faz o equilíbrio da Santa Casa. Agora já vai sendo suficiente para as necessidades da população? Para já vai sendo. É uma gestão equilibrada porque é uma gestão rigorosa. É uma gestão feita com rigor. Portanto, isto é uma prática que já vem de trás disto que eu conheço, desde esta reativação da Santa Casa. É uma prática de gestão exigente, organizada,
feita com voluntariado, digamos, voluntariado é a mesa administrativa, mas que é feita com muito rigor. E, portanto, é neste rigor que temos o equilíbrio. Padre Silvano, para finalizar, os jovens têm razões para ter esperança no futuro? A nossa juventude, e concretamente falando da juventude que conheço melhor, que é a juventude cá da Calheta, eu sinto na nossa juventude vontade de viver, vontade de se aventurar, vontade de estar bem, vontade de procurar. E eu penso que neste momento é urgente que todos juntos lhes demos uma certa esperança, que se criem, como já falámos, políticas sociais, políticas de emprego, em que esta juventude não abandone a nossa região. E enfim, o que eu costumo muitas vezes dizer à nossa juventude é: procura dar o teu melhor, estás a estudar, dá o teu melhor no estudo, porque não te esqueças que aquilo que tu semeares hoje é o que vais colher amanhã. E acho que é um bocadinho a partir daqui, com este entusiasmar, com este lhes dizer que é possível, que acredita, e concretamente falo-lhes também, na minha condição de sacerdote, falo-lhes também em nome de Deus. Se Deus te pôs neste mundo, Ele sabe que tem um projeto de vida e de amor para ti. Por isso acredita, confia e avança. Muito obrigado. Fica a mensagem do homem da Igreja. Obrigado aos dois pela vossa presença. Num concelho com 8 freguesias, mais de 100 km², naturalmente as acessibilidades têm importância acrescida para quem vive na Calheta. Na próxima reportagem fomos saber o que pensa a população sobre os novos acessos através da Via Expresso e também da rede de transportes públicos. Já os acessos à freguesia da Ponta do Pargo tardam em chegar. A Via Expresso termina nesta rotunda. As populações da Ponta do Pargo e da Fajã de Ovelha ficaram de fora da conclusão da via. São 2 freguesias mais a oeste da Calheta. Quando aqui se chega, sente-se pouca vida. Dizem-nos que os mais novos saíram à procura de trabalho. A maioria são já gente idosa. Os novos estão caminhando. À procura de trabalho? Claro. Aqui não há trabalho, não há nada. Há alguns anos falou-se aqui que iria ser construído um campo de golfe. Sim. Acha que era importante fazer esse investimento? Era, porque dava um pouco de trabalho ao pessoal, aquela gente mais jovem. Este aqui que já não há vida, não há. Isto é uma freguesia morta, não há nada. Morta porque não há pessoas? Não há pessoas. Muitas pessoas emigraram, tenho 3 filhas e um filho. Já o genro foi já para a Alemanha e tenho 2 filhas lá em Inglaterra. Este aqui não há vida. Eu fui para o Funchal estudar, ainda tinha 15 anos e acabei por ficar por lá para trabalhar, porque aqui realmente não há trabalho, não há emprego aqui nesta zona. Ainda mantém uma ligação aqui à sua terra? Sim, venho frequentemente cá, venho praticamente todos os fins de semana, porque os meus pais moram cá e então venho com grande frequência aqui. A população entende que a conclusão da Via Expresso deve ser prioritária e os atuais acessos melhorados. Daqui da Mangara para cá está tudo um mercado, andar aqui a tapar aqui buracos aqui só para o pessoal aí. Só para tapar, para bem enganar o pessoal. Já daqui do Cerrado, uma da Vara, é só buracos, quer dizer, já não pretende ir à Ponta do Pargo, já independente. Só vem a tapar buracos só para enganar o pessoal aí. Portanto, as estradas precisam de ser melhoradas? Claro, o Franco leva a vida inteira para comprar um carrinho, tem os seus carrinhos, maltrata os carrinhos nos caminhos do mercado. Fica muito bom até daqui de Ponta do Pargo, falta continuar daqui de Ponta do Pargo até a Fajã de Ovelha. Concluir a Via Expresso? Sim, estão nos feitos, está tudo feito. Portanto, é importante concluir essa estrada? É muito importante. O caminho é uma autêntica vergonha, assim mesmo que se diz, porque é buracos por todo o lado e realmente é quase que demoramos mais tempo da Raposeira à Ponta do Pargo do que da Raposeira ao Funchal. Na sua opinião, era importante concluir a Via Expresso? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não, quanto a isso, eu acho que não
que essa questão nem se coloca. Na Feijão da Ovelha vê-se poucas pessoas, só junto ao bar e no pequeno supermercado. Talvez por isso a freguesia já teve melhor transporte público. Antes vinha do Paulo, agora já não vem, mas também eu não vou para o Paulo. Agora tem carro. Vinha autocarro do Paulo do Mar? Antes, agora não. E agora quem vive aqui e precisa de ir ao centro da Calheta, como é que faz? Tem que ir no carro das crianças para a escola e depois já vão... Portanto, há duas carreiras, uma de manhã e outra à tarde. Sim, mas 10 para as 7 e uma às 2 e tal. Também as freguesias do Paúl e Jardim do Mar padecem do perigo que a época das chuvas pode causar na antiga estrada regional. Alguns pedem a construção de um túnel. Há muitos anos que se fala do túnel, que era uma mais-valia para poder também haver mais segurança ao passar. Até agora ainda não houve grandes catástrofes ou mortes, no fim e ao cabo, para justificar às vezes a alerta dessas situações. A conclusão da Via Expresso, uma nova ligação até ao Paúl do Mar e obras na estrada regional que liga a Raposeira à Ponta do Pargo são acessos reclamados pela população. Para nos falar da distância que sentem os que vivem na Calheta, temos connosco Angelino Somares, da freguesia do Jardim do Mar, e João Paulo, que durante largos anos trabalhou como professor na Ponta do Pargo. Angelino, a freguesia do Jardim do Mar está mais próxima das necessidades da população? Bem, neste momento está, mas um pouco de história. Nos finais dos anos 60 iniciou-se a estrada para o Jardim do Mar. Nos anos 70 foi concluída. Houve, de facto, um pequeno túnel, nessa altura fizeram, mas nessa altura haviam poucos carros. 10 anos depois haviam 3, 4 carros diários. Há pouco tempo não, já há alguns anos, fez-se um túnel Jardim do Mar Paúl, mas esquecemos de Estreito da Calheta, Jardim do Mar. E esse aqui é o eterno problema, porque antigamente passava naquela estrada meia dúzia de carros, agora todos os dias passam muitos carros e quando chove todas as pessoas têm um certo receio. Bem, sei que nós vivemos numa ilha e montanhosa, mas no inverno, e nós sempre julgamos que ia ser feito, antes do início do túnel Jardim do Mar Paúl, sempre julgámos que iam fazer um túnel Estreito da Calheta, Jardim do Mar. É uma velha aspiração, reivindicamos, pedimos, mas disseram, mas você já tem um túnel? Não, temos um pequeno túnel que foi feito antes do 25 de Abril, mas que não nos resolve problema quase nenhum. Porque no inverno há o perigo de ficarem isolados. Sim, sim. Sempre fomos éramos uma ilha dentro da ilha, Jardim do Mar, nessa altura. Mas agora é pena não ser feito e julgo que talvez seja possível ainda fazer um túnel. Porque a distância não é muito grande. Por exemplo, o Jardim do Mar, Paúl do Mar, é muito maior. Porque este túnel não vai beneficiar só o Jardim do Mar, que de facto a freguesia do Jardim do Mar é das mais pequenas da ilha. Mas tem o Paúl e agora os turistas, há muitos turistas que frequentam esta zona oeste, que de facto ninguém imagina quantos turistas agora frequentam a Calheta. Calheta e Jardim do Mar então está em moda e Paúl do Mar. E a estrada Paúl do Mar, Feijão da Ovelha, quando chove um pouco já é problemática, ainda é mais problemática que Estreito da Calheta, Jardim do Mar. Portanto, apelava, não sei, agora é difícil de facto nesta altura do campeonato, fazer um novo túnel. Mas, se houvesse boa vontade, eu julgo que ainda era possível. Professor, sente também essa dificuldade nas acessibilidades à freguesia da Ponta do Pargo? Realmente a freguesia da Ponta do Pargo é uma freguesia ainda muito distante aqui do centro, sede do concelho. Embora tenhamos já a Via Expresso até à Feijão da Ovelha, sítio da Raposeira, mas a parte da Raposeira à Ponta do Pargo é muito distante. Também se verifica que as estradas regionais, com o passar do tempo, já têm muitos anos e começam a ficar muito degradadas e que torna-se muito difícil chegar à Ponta do Pargo. Claro que, se pensarmos há 20, 30 anos atrás, estamos muito melhores, é certo,
mas nos está a faltar aquela parte da Raposeira até à Ponta do Porgo. Era importante a conclusão da Via Expresso. Pois, a conclusão da Via Expresso já está iniciada, temos os túneis já construídos, falta o restante, porque a partir da Raposeira realmente pesa um bocado. Quando falamos de ir à Ponta do Porgo, o pessoal, isso é muito distante, é muito mais prático neste momento. As pessoas estão aqui na sede do Conselho, ir ao Funchal, do que dentro do Conselho ir até o extremo do Conselho, à Ponta do Porgo. Por isso, também pedindo a quem puder, porque certamente nesta altura é uma altura muito má a nível económico, mas a conclusão da Via Expressa até à Ponta do Porgo é, sem dúvida, um bem necessário para aquela população. Nestas condições, como é viver na Ponta do Porgo? Assim, viver na Ponta do Porgo é uma freguesia calma. O problema agora do viver é que as pessoas estão a migrar muito. Faltam os empregos, falta o trabalho, a construção civil baixou o nível de trabalho nos últimos anos, de maneira que os jovens estão a emigrar em massa. O que está a restar na freguesia são os mais idosos, ou seja, temos uma freguesia cada vez mais envelhecida, naturalmente falta a massa crítica, ou seja, falta as pessoas. E por isso podemos dizer que é uma freguesia que tende ao isolamento. Se não houver investimento naquela zona, naturalmente estamos aqui a falar do campo de golfe, que há uns anos parecia tão perto e agora... Podia ser um atrativo para a freguesia. O campo de golfe ia trazer investimento, ia trazer movimento, ou seja, ia trazer mais vida à freguesia. Essencialmente, se realmente o campo de golfe fosse uma realidade, pensamos que quase que por obrigação a conclusão da Via Expresso poderia ser uma realidade, mais próximo, e tínhamos então uma freguesia com mais vida neste momento. Angelino Somares, no seu caso, Jardim do Mar também precisa de mais vida? Bem, o Jardim do Mar não se queixa assim muito disso, sobretudo no verão. Nós temos bastante vida, embora, vamos lá ver, a população seja diminuta, porque também nós não temos lá empregos, nem grandes empresas, temos só mais um pouco de restauração, porque há muitos turistas. O Jardim do Mar está em moda e julgo que foi mais, sobretudo, a divulgação do surf, quando começam a dizer que havia umas ilhas a Havaí, e era o Jardim do Mar, embora no princípio fosse segredo e tal. Mas o Jardim do Mar, nesse aspecto, está em moda e oxalá que continua assim. Falta fixar as pessoas. O que é necessário fazer? Fixar. Não, se pode fixar também muita gente, que aquilo é tão diminuto. O que falta? Olha, neste momento, nós temos, por exemplo, a maior parte dos jardineiros estão na África do Sul. Alguns jardineiros estão na Venezuela. Estão na África do Sul, vinham cá, por exemplo, no verão, vinham no Natal, e neste momento, devido à oscilação do rand, devido à oscilação da moeda da Venezuela, do Bolívar, estão a vir cada vez menos. Portanto, eles sentem também dificuldades. Claro, o Jardim do Mar, nesse aspecto, também sente-se que os teus filhos, milhares, há muito mais gente na África do Sul que no Jardim do Mar, eles não vindo, inclusivamente eu, tenho lá irmãs, tenho lá muitos sobrinhos, e agora dizem, está difícil, sabe que nós neste momento temos mais possibilidades de os visitar do que eles não visitar. Isto é incrível. Quando há 30, 40 anos era exatamente o contrário. O Jardim do Mar, fixação. Sabe quem é que se está a fixar lá no Jardim? Muitos estrangeiros. E eu tenho um certo receio que nós estamos a vender muita coisa a pessoas de fora e nós, às vezes, não pensamos nisso. As pessoas estão a vender por que razão? Por questões financeiras também? Os estrangeiros gostam imenso da freguesia, muito calma, as pessoas, tudo... Uma pessoa está lá 15 dias, um mês, já anda com todas as pessoas. É um convívio salutar lá, porque, por exemplo, eu vou aos prazeres, à Ponta do Porgo, às 6, 7 horas, eu não encontro ninguém nas ruas, não encontro ninguém nos bares, está tudo deserto. Vamos ao Jardim do Mar, à tarde, à noite, encontramos sempre gente. Vamos ao Polo do Mar. Podemos dizer que é um fator positivo da acessibilidade mais rápida ao Jardim e ao Polo do Mar?
Isso é que era bom, de facto. Não no Jardim do Mar e o Polo. Mas notou uma evolução ao nível de visitantes quando se construíram as novas vias de acesso, tanto ao Jardim do Mar como ao Polo do Mar? Sim, não há dúvida. Por exemplo, no Polo do Mar, não esperemos ao Polo do Mar no verão, de barco, porque no inverno tínhamos de dar uma volta imensa pela Prazeres, Beijão da Ovelha, gastávamos 3/4 de hora, o jardim ficava tão perto do Polo do Mar, e no inverno, para nós irmos ao Polo do Mar, gastávamos 3/4 de hora. Agora, neste momento, temos um túnel, gastamos 5 minutos. Mas o principal problema é sempre Estreita, Calheta, Jardim do Mar. Para os jardineiros e para os poleiros. E, aliás, para as pessoas da Ponta do Pargo e da Beijão da Ovelha, porque às vezes já estão ali e vão ter a Polo, Jardim, Estreito. Mas está a chover, toda a gente fica receosa e já pensam, está a chover, isto pode cair umas pedrinhas, não é? Professor, sente também muitas assimetrias dentro do mesmo concelho, que é bastante vasto e é o maior da região? É claro, por sermos um concelho tão grande, é natural que haja essa assimetria. É natural que aqui nesse sede concelho seja uma população mais jovem, mais concentrada, porque também é onde está o maior mercado de emprego, de trabalhos. Claro que na Ponta do Pargo, Beijão da Ovelha, que está mais a oeste, mais distante, é natural que as pessoas se fecham mais um bocadinho. Portanto, o meu colega de painel estava a dizer, é normal ao fim do dia as pessoas fecham muito na sua residência e não sabem, também já são poucas as pessoas são idosas e é normal que as pessoas fecham-se muito na sua residência, não são tão abertas como as pessoas aqui do Jardim do Mar, que fazem um convívio mais aberto. E os transportes públicos são suficientes para as necessidades nesta altura? Ora, os transportes públicos, eu muito sinceramente não utilizo, porque não me satisfaz. Portanto, Mas estamos a falar de uma viagem ainda longa até ao Funchal. Exatamente. A viagem, os horários, portanto, no meu caso não dá para usar, porque com os horários e com os meus horários de trabalho não seria compatível. Naturalmente que era bom que tivesse mais transportes públicos. Aqui há uns anos já se falou em haver um transporte